Vamos mergulhar na história de São José do Norte, uma pequena cidade brasileira que se viu numa encruzilhada. É um lugar com uma identidade muito forte, construída ao longo de séculos, que de repente foi jogada no centro de um furacão de mudanças. Uma situação que força todo mundo a se perguntar: afinal, o que é progresso no século XXI? E essa frase dita por um morador de lá resume o drama todo. É forte, né? A questão não é só sobre economia, é sobre existir. É uma escolha que basicamente define o futuro de uma comunidade inteira. Bom, para a gente entender esse conflito, primeiro a gente precisa entender o lugar. São José do Norte não é uma cidade qualquer, sabe? A geografia e a história de lá criaram uma cultura única, muito particular. Imagina só, uma faixinha de terra bem estreita, espremida entre a imensidão da Lagoa dos Patos de um lado e o Oceano Atlântico do outro. Durante séculos, essa geografia definiu tudo. E o isolamento, que poderia parecer algo ruim, na verdade foi o que forjou o caráter resiliente e a identidade forte do povo de lá, os nortenses. A vida nortense se apoia nesses pilares, sabe? A herança dos colonos açorianos está por toda parte. A pesca artesanal, o cultivo da cebola. Isso não é só trabalho, é um modo de vida que passa de pai para filho. O futebol no fim de semana, os festivais religiosos, isso não é só lazer. É o que une a comunidade, o que dá liga. E essa história toda está gravada na paisagem. É só olhar para a arquitetura da cidade, cada prédio ali conta uma história de permanência, de uma cultura que demorou séculos para criar raiz e florescer nesse lugarzinho entre as águas. É um patrimônio que dá para ver e tocar. E aí, de repente, esse mundo tão estabelecido bate de frente com uma nova era. A promessa de um futuro industrial em grande escala chega com um turvilhão de expectativas e, claro, de mudanças. E essa promessa toda se apoia numa ideia-chave para a gente entender esse caso: o mito do progresso. É aquela crença de que a industrialização gigante é uma fórmula mágica para a prosperidade. Uma ideia que muitas vezes acaba escondendo os verdadeiros custos sociais e ambientais. E essa onda de desenvolvimento veio com tudo. Não foi um projeto só, foi uma avalanche. A partir de 2011, começaram os licenciamentos para um projeto de mineração gigantesco e também para o que seria o maior parque eólico da América Latina. Aí, em 2013, já começou a construção de um estaleiro enorme. Para uma cidade pequena, isso não é só mudança, né? É uma transformação radical imposta de fora para dentro. Então, chegamos ao ponto central. O que acontece quando essas promessas grandiosas encontram a vida real das pessoas? Pois é, os custos muitas vezes não aparecem nos relatórios bonitos das empresas. E esse quadro aqui mostra bem o abismo entre o que foi prometido e o que aconteceu. Prometeram milhares de empregos, mas a realidade foi um ciclo maluco de contrata e demite em massa. Prometeram crescimento, mas o que veio foi o deslocamento de comunidades inteiras. A tal modernidade chegou em forma de rachaduras nas paredes das casas por causa do tráfego pesado de caminhões. E um dos custos mais dolorosos foi o fim da Vila Nova. E não era só um monte de casa, era uma comunidade pesqueira histórica com laços profundos com aquele lugar. As famílias foram simplesmente removidas para dar espaço ao estaleiro, e com elas, uma parte da alma da cidade foi arrancada. Essa fala de um morador resume bem o sentimento de desilusão, né? Aquela onda de otimismo do começo quebrou na dura realidade, deixando um gosto amargo de frustração e, para muitos, de traição mesmo. Mas a história não acaba com frustração, não. Diante de toda essa pressão, a comunidade começou a se organizar, a encontrar a própria voz e a lutar pelo seu modo de vida. O que nos leva a essa pergunta fundamental, né? O que acontece quando um pessoal decide que suas tradições não têm preço? Quando o valor de um lugar não se mede em reais, mas em gerações, em cultura, em sentimento de pertencer? A resistência não foi uma coisa isolada, foi uma estratégia com várias frentes. Eles usaram todas as ferramentas que tinham. Protestaram, negociaram, buscaram ajuda da lei e de acadêmicos e, o mais importante, se uniram. O abaixo-assinado da comunidade do Retiro, por exemplo, não era só uma lista de nomes, foi uma declaração coletiva de identidade. Para a gente entender a profundidade desse conflito, os estudiosos usam um conceito chamado colonialidade do poder. Ele ajuda a gente a ver como, mesmo sem ser uma colônia, uma lógica parecida se repete. Um poder de fora que chega, impõe sua visão de mundo e trata o conhecimento e os valores locais como se fossem atrasados ou sem importância. E isso é o mais fascinante. A resistência não foi só dizer não, foi também dizer sim, sim para a própria cultura.
Para se fortalecer, eles olharam para dentro, para as próprias raízes. E esse exemplo é perfeito. A festa Lá Vem as Bandeiras, uma tradição que estava esquecida há mais de 30 anos, foi resgatada. Reviver essa festa foi muito mais do que só festejar. Foi um ato político. Foi a comunidade dizendo, olha, nós temos uma cultura, uma história, e é isso que nos define, não esses projetos que vêm e vão. Para terminar, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Porque essa luta numa cidadezinha no sul do Brasil, na verdade, ecoa questões que o mundo inteiro está enfrentando. No fundo, o que a gente tem aqui são duas maneiras completamente opostas de enxergar o mesmo pedaço de chão. De um lado, a Terra é vista como um recurso numa planilha global. Do outro, a Terra é um território vivo, cheio de significados, de memórias, de relações. Essa citação, nossa, é um soco no estômago daquele mito do progresso, né? Ela deixa claro que para essa comunidade existem valores que o dinheiro não pode comprar. A riqueza que eles defendem não é a do banco, é a riqueza da cultura deles, da paz, do modo de vida. E é por isso que essa história é tão importante. Não importa onde a gente viva, o que acontece em São José do Norte não é um caso isolado. É um pequeno retrato de um conflito global sobre como a gente define o que é desenvolvimento. E, mais importante, quem tem o direito de decidir o futuro de um lugar. No fim das contas, a jornada de São José do Norte nos obriga a questionar uma das palavras mais usadas e talvez menos compreendidas do nosso tempo: desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? E a que custo? E essa é a pergunta que a história de São José do Norte deixa no ar. Presa entre a lagoa e o mar, essa comunidade nos desafia a pensar sobre o futuro que estamos construindo. Qual é o preço desse futuro? E talvez a questão mais importante de todas: quem é que, no final das contas, paga essa conta?